Eu sei exatamente o que eu preciso fazer, mas eu simplesmente não faço. Eu até começo empolgada as coisas, mas no meio do caminho eu desisto. Quando as coisas começam a dar certo, eu dou um jeito de ir lá e estragar tudo. Se você se reconheceu em alguma dessas frases, esse vídeo é para você. Oi, para quem não me conhece, eu sou Andrea Bento, Life Coach, analista comportamental, e este é o Simplifique, um canal que ajuda você a entender sua mente para simplificar a sua vida sempre de um jeito leve. E por aqui eu falo sobre autoconhecimento, comportamento, mentalidade e bem-estar. E no vídeo de hoje a gente vai bater um papo sobre um dos padrões mais destrutivos e silenciosos que existem, a autossabotagem. O que é essa tal de autossabotagem? Bom, de um modo geral, trata-se de um conjunto de comportamentos e pensamentos inconscientes em que a pessoa cria obstáculos que impedem o alcance dos próprios objetivos, impedem o sucesso dela em várias áreas da vida. E esse padrão ou esses padrões de comportamento acabam gerando ciclos de frustração, baixa autoestima, procrastinação e estresse, geralmente por medo de falhar ou de mudar. Por exemplo, vamos imaginar aqui a Maria. A Maria é uma profissional com pós-graduação, fala 3 idiomas fluentemente, dedicada, pontual, mas ela está há anos numa função aquém do seu potencial. Aí ela decide então mudar de carreira. Começa a estudar, se organizar, participa de entrevistas, porém, sempre acontece alguma coisa que impede a Maria de avançar nesse processo. Um dia é o cansaço, no outro falta tempo, depois uma dúvida se ela está fazendo a coisa certa, depois um medo de que tudo dê errado, e então, sem perceber, ela vai desistindo e continua aonde está. Até que um dia a Maria olha para trás e pensa: Poxa, eu estava indo tão bem, por que eu não persisti? Por que eu não continuei? Essa história da Maria poderia ser a sua história, a da sua amiga. E esse tipo de comportamento é o que a gente chama de autossabotagem. O outro exemplo mais simples: você sabe que precisa se organizar, que precisa organizar suas finanças e decide começar a poupar, investir, cortar custos. Contudo, na primeira ida ao shopping, você vê uma bolsa em promoção, vai lá e compra. Depois você volta, fica frustrada porque gastou um dinheiro que não deveria, que deveria ter sido poupado, investido, e se culpa. Ninguém faz esse tipo de coisa porque quer, claro que não. Por isso eu disse ali no começo que é um padrão silencioso e destrutivo. Inconscientemente, a pessoa age contra aquilo que ela mais deseja e a consequência é continuar onde está, seja no emprego que te frustra, num relacionamento tóxico, na dieta que você não segue, no dinheiro que você não poupa, enfim. Me conta aqui nos comentários em que área da sua vida você sente que trava, não consegue avançar. E por que é que a gente se auto-sabota? De onde vem esse padrão de comportamento? Das suas crenças, que foram sendo formadas e reforçadas desde a sua mais tenra infância até hoje. Essas crenças são como lentes pelas quais você enxerga o mundo. Nesse sentido, é mais fácil você tentar fazer o mundo caber dentro daquilo que você acredita do que mudar essas crenças e mudar essa sua lente, né, para enxergar o mundo de uma forma que te permita evoluir. Eita, Andréia, não tô entendendo nada, me explica melhor esse negócio aí. Tá, vamos lá. Eu não sou psicóloga, psiquiatra, nada disso, mas me informo bastante para evoluir todo dia um tiquinho e ir me tornando um ser humano um pouco melhor. Dito isso, vou explicar de um jeito bem simplista aqui essa questão das crenças, usando uma pessoa procrastinadora, por exemplo. Essa pessoa ela pode ter ouvido lá na infância coisas como: se não for para fazer bem feito, nem começa. Você não é capaz de fazer isso. Você tentou e falhou, então acho melhor você desistir. Essas frases, aparentemente inofensivas, fazem com que a gente acredite que precisa ser perfeito em tudo que faz, ou que a gente não tem a capacidade de alcançar os nossos objetivos, ou que é melhor a gente recuar diante de alguma falha, algum erro, ou seja, a nossa mente entende que é perigoso se expor e o mundo é para os seres perfeitos, capazes e que nunca falham. Ou seja, extraterrestre, né? Porque ser humano vai falhar e ainda bem. Caso contrário, como é que vai aprender?
Já imaginou se o Thomas Edison tivesse desistido a cada falha que ele cometeu? A gente talvez nem tivesse lâmpada. Aliás, a frase que ele disse era algo como: eu não falhei, apenas descobri 10 mil maneiras que não funcionam. Por isso que muitas vezes a pessoa começa um novo projeto empolgadíssima e não dá seguimento. Porque essas crenças ainda estão muito fortes dentro da sua mente. Então, ela criou mecanismos de proteção. E toda vez que ela começa a crescer, começa a mudar, a se destacar, a sua mente condicionada por essas crenças entra em ação para mantê-la segura, vamos dizer assim, né? Mesmo que essa segurança deixe essa pessoa travada. O Dr. Augusto Cury, um renomado psiquiatra e escritor brasileiro, diz que a autossabotagem é o mesmo que a autodestruição, pois você não suporta ver o seu progresso e se pune de uma forma implacável. Já a psiquiatra Ana Beatriz Barbosa diz que quem se sabota geralmente não se vê como uma pessoa que bloqueia os acontecimentos da sua vida e costuma culpar o outro, sem se dar conta de que ela mesma pode ser sua pior inimiga. E você sabe como é que a autossabotagem aparece? Disfarçada de procrastinação, perfeccionismo, coisas que você começa e não termina, sobrecarga de tarefas que não são importantes, desculpas lógicas como eu não tenho tempo, agora não é o momento, ele não vai mudar, decisões que afastam você do que você quer, né? Então, por exemplo, se você diz que quer ter mais saúde, mas nunca marca seus exames ou consultas e continua comendo fast food, você está se sabotando. Então, se você diz que quer crescer na carreira e evita se expor, não desenvolve ali as suas soft skills, você está se sabotando. Se você diz que quer um relacionamento saudável, estável, mas permanece com quem te faz mal, você está se sabotando. Nada disso é coincidência. Pelo contrário, são padrões. Tem um mestre indiano chamado Sadhguru, que ele diz que nós recebemos uma mente afiada. A natureza nos deu isso. A nossa obrigação é aprender a usar essa mente para a gente não se cortar. Ou seja, cabe a nós, em nosso processo de amadurecimento e autoconhecimento, identificar essas crenças limitantes, esses padrões de comportamento e começar a mudar isso. Claro que contar com a ajuda de um psicólogo, por exemplo, facilita bastante o processo. O autor do best-seller Inteligência Positiva, Shirzad Chamine, acho que é essa a pronúncia, ele diz que existem 10 sabotadores mentais e ele até disponibiliza no seu site um teste gratuito para que a gente possa descobrir esses sabotadores. Eu vou deixar o link na descrição caso você tenha interesse de fazer esse teste depois. Aliás, pode fazer, é bem legal. Eu não vou me aprofundar aqui nessa questão dos 10 sabotadores, mas eu quero que você conheça para entender as suas características e como você pode driblar tudo isso para conseguir evoluir. Então, olha só, esses 10 sabotadores. Tem o crítico, que é aquela pessoa que foca no negativo e nunca está satisfeita. O insistente ou perfeccionista tem mania de perfeição, ordem, é rígido, metódico. O prestativo tem dificuldade de dizer não, pois ele quer a aceitação do outro. O hiperrealizador, dependente de sucesso para ter autoestima elevada. O sabotador vítima precisa de validação e aí ele tende a sentir pena de si mesmo. O hiperracional pode parecer distante, frio, porque ele prioriza a lógica, a razão acima de tudo e acaba ignorando as emoções. O hipervigilante, esse tende a sofrer com ansiedade porque ele acredita que algo está sempre para acontecer, não importa se bom ou ruim. Tem o inquieto, que tem dificuldade em focar no presente e está sempre atrás de novas emoções, novas experiências, mas é bastante volátil. O controlador é aquele que busca assumir o controle das situações e pessoas, e se isso não ocorre, ele fica ansioso e estressado. O esquivo, ele evita conflito a todo custo e almeja prazer imediato, ele é muito indeciso. Agora me conta, você se identificou com algum desses sabotadores? Qual? Me diz. No meu teste que eu fiz, os meus mais elevados foram hipervigilante e hiperracional. Mas depois que eu identifiquei, eu comecei a me policiar, né? Para perceber quando eles surgem e começar a mudar o meu comportamento apesar deles. Caso contrário, eu nem estaria aqui agora.
A autossabotagem, ela tem um preço. E é muito caro, viu? Porque esses padrões de comportamento que te mantêm ali em ciclos repetitivos, eles aumentam a sobrecarga mental, minam a sua autoestima, te fazem duvidar de si mesmo e te distancia da vida que você quer. Ou pelo menos da vida que você diz que quer. E o pior, você começa a acreditar que o problema é você, quando na verdade é o padrão que você não aprendeu a enxergar. Por isso, a prática do autoconhecimento é tão importante. Eu bato muito nessa tecla, porque ela te ajuda a enxergar esses padrões. Você começa a perceber que situações te travam, você consegue identificar o gatilho, que pode ser medo, rejeição, insegurança, e aí então você passa a questionar: será que isso é verdade ou é só um padrão antigo? Contudo, talvez a pergunta mais importante quando você identificar o que você está repetindo, né, que você está repetindo um padrão de comportamento que você não quer mais, é: que benefício eu tenho se eu continuar onde estou e que benefício eu vou ter se eu sair desse lugar? Mas seja bem honesta com você ao responder essa pergunta, tá bom? Esse pode ser o começo da sua mudança, porque a autossabotagem geralmente é um sinal de que você está evitando crescer, seja no âmbito pessoal ou profissional. A doutora Ana Beatriz Barbosa, autora de vários livros, ela diz que uma pessoa que se auto-sabota estacionou seu desenvolvimento emocional na infância ou na adolescência e hoje tem dificuldade de entrar na vida adulta e assumir a sua liberdade, a sua independência, porque ela tem medo de lidar com as frustrações e não consegue acionar a sua resiliência. Então, essa pessoa arruma mil desculpas para sair dessa trilha de crescimento. Entretanto, é possível mudar esse quadro, mas você vai precisar mudar a sua postura diante da vida. Afinal, você não é Peter Pan, ou é? Lembra que ele não queria crescer? Então, eu vou te dar agora 4 ações que podem te ajudar a sair desse ciclo de autossabotagem. Primeira ação que você pode tomar: ter consciência de que você se sabota. A segunda ação: lembrar que o seu tempo aqui é finito. Por isso, quanto antes você mudar sua postura, seus comportamentos, melhor vai ser para a sua evolução. Terceira coisa: se você se sente uma impostora, um impostor e acha que não consegue mudar os seus padrões de comportamento sozinho, busque ajuda profissional, seja de um psicólogo, psiquiatra, psicanalista, mas busque ajuda. Quarta ação: comece a ressignificar suas crenças de forma intencional. Porque ao fazer isso, você vai reprogramando a sua mente para acreditar nessa nova crença. Percebeu uma mudança diante de um padrão? Comemore, celebre cada pequena conquista para estimular o seu cérebro a continuar esse processo. Tudo isso vai ajudando você a se entender melhor, a evoluir, a ser um ser humano melhor, porque foi para isso que a gente veio para cá, para evoluir. Porque quando você começa a se observar, a se entender, a entender os seus padrões e assumir a sua responsabilidade pelos seus resultados, sua vida começa a fluir, você começa a prosperar em várias áreas, e tudo isso acontece porque você passa a ter mais clareza. E quanto mais clareza, mais simples a vida se torna. Eu espero que você tenha gostado desse conteúdo, que faça o teste dos sabotadores para começar a identificar o que te trava e que daqui a um ano você olhe para trás e veja o quanto conseguiu evoluir. Um beijo, até o próximo Simples Fique. Tchau!